que é a busca do Espírito Santo. Primeira coisa, até esse momento, aqui que Jesus está falando com os discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo, os discípulos. Eles não tinham o Espírito Santo. No entanto, os discípulos já eram salvos. Eles não tinham o Espírito Santo habitando nele, como casa, como templo, mas o Espírito Santo já tinha convencido eles e estava num processo de lapidação, de purificação e transformação para ser elevado a outros níveis, para que se cumpra o propósito do Senhor Jesus na vida dos discípulos. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Eu vou explicar isso para você entender, porque se você entender isso, a sua vida espiritual vai mudar. Aqui nós vamos falar de 3 momentos de um trabalhar do Espírito de Deus na vida dos servos de Deus, dos discípulos do Senhor. Eu estou falando que nós vamos falar de 3 momentos específicos, distintos, de um trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que ouviram a mensagem entregada a vida para Jesus, convencido, obviamente, pelo Espírito Santo. Dentro desse contexto aqui, a situação dos discípulos era, eles ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles. Eram salvos, mas ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles. Lucas 10, verso 20 está escrito, mas não vos alegrais porque se vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Eu faço uma pergunta para a igreja de Cristo, para os irmãos. O ladrão na cruz do Calvário, ele foi batizado com o Espírito Santo? Não. Mas ele foi convencido pelo Espírito Santo. Porque ninguém pode crer em Jesus a não ser pela operação e ação do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo, só não tinha ele habitando nele. Eu falei aqui de 3 fases distintas que o Espírito de Deus trabalha na vida do homem. Primeira, ele começa a trabalhar de fora para dentro. Nós somos considerados e comparados com casa. Um exemplo, ninguém vai se mudar para uma casa sem antes ir lá, talvez fazer uma reforma, uma pintura, ou ao menos lavar aquela casa para você fazer a mudança, não é verdade? Assim é a vida espiritual. O Espírito Santo, para entrar numa vida, ele não chega e já entra. Ele chega de mansinho e começa a trabalhar no coração. Ele vai gerando fé e a pessoa crer na palavra, a pessoa se batiza, porque é que o discípulo já era batizado. O discípulo já estava andando com Jesus há tempo. Jesus já tinha dado para eles experiência, como dado poder para ele, em Mateus capítulo 10, como também aqui no próprio capítulo 10 de Lucas, que eu acabei de ler. Eles passaram por experiência. O Senhor deu poder para eles expulsar demônios e curar os enfermos. Mas o Espírito Santo ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Porque haveria necessidade de Jesus morrer, ressuscitar, então receber a promessa do Pai para batizar os seus discípulos com o Espírito Santo. Então aqui nós temos o primeiro momento onde acontece na vida de todo crente, o trabalhar do Espírito Santo de fora. Ele não está dentro de nós, ele está fora trabalhando. Todos os dias nos convencendo, limpando a casa, é o processo de purificação. Um exemplo, eu passei 3 anos orando e jejuando para me poder ser batizado com o Espírito Santo. 3 anos para me ser batizado, eu já era batizado, pregava, mas precisava tirar muitas coisas do meu coração para me poder ser batizado, ter essa primeira experiência, receber o Espírito Santo dentro de mim, porque até então ele trabalhava fora de mim, e não é diferente na vida de muitos neste momento, que está assistindo essa live, que vai assistir, como vocês que estão ouvindo aqui agora pelo aplicativo Meet. Então isso aqui é o primeiro momento distinto de um trabalhar do Espírito Santo na vida do discípulo do Senhor, da igreja do Senhor. Amém? O segundo ponto distinto, Jesus, quando ele ressuscita, no capítulo 20, o versículo 22 do Evangelho de João, o que é que acontece? Está escrito assim:
20, 22, Evangelho de João. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebeu o Espírito Santo. Essa é a segunda fase distinta do trabalhar do Espírito Santo na vida do crente. Primeira fase, os discípulos estavam passando pelo processo de purificação. Quando eles ficaram prontos, segundo as palavras de Jesus, em João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O processo da purificação, o processo da santificação, ao princípio, aqui os discípulos estão passando por cada processo. Não tem como avançar processo na nossa vida. Não tem como pular etapas. Não adianta a gente querer crescer de cima para baixo. Não tem como. É de baixo para cima, é degrau. Uma casa você não vai começar pelo telhado, você vai começar pelo fundamento. Então o teu crescimento espiritual, o meu crescimento espiritual, ele tem que ser graduativo e progressivo, você todos os dias, e fases. Nós passamos por fases distintas. Nós alcançamos novas experiências se a gente se disponibilizar. Se a gente não se disponibilizar, a gente não vai alcançar esses graus a mais que o Senhor tem para o seu povo, porque há uma necessidade de uma disponibilidade. Nós vamos entender, irmãos, aqui dentro desse contexto, porque é algo muito forte. Então nós já falamos da primeira parte, da primeira fase. Agora nós estamos falando da segunda. Agora nós vamos falar da terceira experiência, que está em Atos capítulo 1, versículo 5, ao que Jesus fala para o discípulo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Meu Deus. Mas espera aí, os discípulos já não tinham o Espírito Santo? Nós acabamos de ler que quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Jesus fez foi soprar o Espírito Santo sobre os discípulos. Agora o Espírito Santo, nessa segunda fase, está habitando. Agora eles são aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo agora está habitando nos discípulos nessa segunda fase. Agora Jesus passa 40 dias ensinando o discípulo. Observe que eles passam uma fase de ensinamento, um processo de crescimento, de purificação, porque todo o processo tem como propósito trazer a purificação no nosso coração. Todo o processo na vida do crente tem como propósito trazer nós crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, alcançar novos níveis espirituais, com isso alcançando um amadurecimento espiritual. Então nós passamos por fases, e cada fase nós passamos por processo que bem conhecemos por desertos. O deserto tem como finalidade preparar o nosso coração para nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. Agora passamos por a primeira fase. A segunda fase, os discípulos já têm o Espírito Santo, já são a habitação de Deus, mas agora Jesus está falando de um batismo. Agora, que batismo é esse que Jesus está falando aqui? Esse batismo que Jesus está falando aqui, ele usa essa expressão, batizado nas águas. Ele está trazendo à memória dos discípulos o que o profeta João Batista falou no capítulo 3 de Mateus, no versículo 11. Em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacras não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É por isso que Jesus está usando a expressão, porque João, na verdade, batizou com água. Ele está falando de João, está voltando lá atrás, no princípio da pregação do Evangelho, porque quem começou a pregar o Evangelho não foi Jesus, foi João Batista, o seu primo. Pregando arrependimento para preparar o coração, porque o nosso coração é preparado através de arrependimento. Quando a gente não se arrepende, a gente não recebe o reino de Deus.
há uma necessidade de a gente se arrepender através da pregação da palavra de Deus. Então Jesus está trazendo a memória, refrescando a memória dele de novo, fazendo aqui um link, uma interligação com o ensino de João Batista. Mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois deste dia. E esse batizado aqui é uma nova experiência que os discípulos vão ter. E o batizado, a gente vai entender no versículo 8, mais na frente de Atos capítulo 1, está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando Jesus está dizendo vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, ele está falando de uma nova experiência que os discípulos aqui dentro desse contexto, porque ele já tinha o Espírito Santo. Marcelo, quem que pode ser batizado com o Espírito Santo dentro do contexto de Atos capítulo 1? É quem já tem o Espírito Santo. Porque tem dois tipos de batismo dentro da Bíblia. O batismo com o Espírito Santo para pessoas que ainda não têm o Espírito Santo habitando nele. E o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência sobrenatural e muito profunda e difícil de se alcançar, porque isso vai exigir demais de cada um de nós. Muita renúncia, muito alinhamento, muita oração, muita separação. Aqui é muito tudo para nós alcançar esse nível espiritual de que Jesus está falando em Atos capítulo 1. Eu vou repetir para você entender. Tem pessoas que estão na igreja que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ela já é salva, ele já é salvo, está indo para a igreja, orando, jejuando. É o primeiro processo que o Espírito Santo está trabalhando de fora, limpando a casa, purificando, libertando a pessoa do pecado dia por dia, para chegar o momento dele habitar, ou seja, que é o batizar com o Espírito Santo. A pessoa que vai ser selada, o Espírito Santo agora está dentro da pessoa, como casa, como templo. Aí, a partir deste ponto, nós vamos para um novo processo, que é o ser revestido de poder, ser cheio do Espírito Santo, que é o batizado com o Espírito Santo que Jesus está falando aqui. E Jesus está falando para os discípulos que já tinham o Espírito Santo. Para os discípulos que já passaram por etapas. Passou por a primeira, sendo limpo de fora. Passou por a segunda, agora já tem o Espírito Santo nele. Agora eles vão para uma terceira. Então não é fácil. A gente não pode chegar, nossa, eu comecei hoje no Evangelho, já quero isso, quero aquilo, eu já quero ser cheio. Não é tão simples assim. Isso é processo. A tua vida espiritual, até você chegar na salvação, é processo. A tua vida ministerial, você tem que passar por processo. Alcançar mais de Deus, buscar mais de Deus, antes você vai passar por processo. Nós vamos entrar na campanha buscando o batismo com o Espírito Santo em duas fases. O batismo para aqueles que ainda não têm e o batismo para aqueles que já têm. Por exemplo, eu já tenho o Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo. Essa segunda fase. Mas eu já venho buscando há mais de 2 anos, 3 anos. Para mim, o revestimento, ser cheio, que é essa terceira experiência que os discípulos tiveram. E para alcançar esse nível espiritual, a gente precisa renunciar muito. Passa por muitos processos, muita luta que vem sobre a nossa vida. Para a gente alcançar as dádivas de Deus, a gente passa por luta, provação. Não é chegar a pedir, Deus dá. Não funciona assim. Você vai passar por processo. Você vai passar por luta. Você vai passar por peleja. Aleluia. Então aqui é uma nova experiência que os discípulos têm. Eles vão ter. Porque o próprio Jesus falou isso também no capítulo 24, versículo 49 do Evangelho de Lucas, que está escrito assim, olha o que Jesus fala para eles. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Então, o ser batizado com o Espírito Santo, que Jesus está falando para os discípulos, a gente tem que entender para quem que ele está falando, porque depois a pessoa vai pensar assim, não, eu sou novo convertido, eu preciso desse batismo. Não funciona assim. Você tem que passar por etapas.
A primeira etapa, a segunda. Isso aqui nós já estamos na terceira. E cada etapa processo. E processo, luta. Senhor, eu quero dons, vai vir luta. Senhor, eu quero ser usada tremenda, vai vir luta. Deus vai usar, mas vai vir luta. Quero dom de visão, vai vir luta. Antes vai vir luta. Para quê, Marcelo? Para forjar o seu caráter, para você receber a ferramenta. Senhor, eu quero ser usado na palavra, vai vir antes luta. Para que a luta, Marcelo? Para você ser forjado, para depois você ser usado. Já pensou se fosse tão simples assim, igual você ir na conta do seu banco e ir lá sacar o dinheiro e sair gastando? Seria muito bom. Assim a gente não dava valor às dádivas de Deus. Assim como as coisas, muitas coisas que vêm fácil na nossa vida, para nós, vai embora fácil. Por quê? Porque a gente não sabe o preço, porque a gente não pagou o preço por aquilo lá. Porque a coisa só tem um real valor para nós quando nós suamos, quando nós nos dedicamos, quando nós nos aplicamos, quando nós renunciamos, quando nós nos dedicamos. E o tempo passa e quando aquilo chega, a gente olha assim, meu Deus, eu paguei um preço terrível. Eu passei muita luta para me formar. Eu passei muita luta para chegar nessa empresa. Eu passei muita luta para chegar nesse grau que eu cheguei hoje nos meus estudos, da minha faculdade. Assim é espiritual, meus irmãos. A gente não vai chegar de qualquer maneira, não. Processo. Na vida espiritual e aplicando em todas as áreas da nossa vida. E o motivo e o propósito pelo qual o Senhor disse, vocês vão ser batizados do Espírito Santo. Ou seja, ser revestido de poder. Vocês já têm meu Espírito. Vocês já são salvos. Mas ainda para cumprir o propósito que eu quero que vocês cumpram, vocês não estão prontos. Ainda não é hora de vocês sair pregando. Ainda não é hora de vocês ir para as ruas. Ainda não é hora de você fazer as campanhas na rua. Ainda não é hora de você fazer campanha no lar. Ainda não é hora de você subir no púlpito. Ainda não é hora de você querer almejar lugares grandes. Por quê? Porque para chegar nos lugares grandes, primeiro tem que passar pelos lugares pequenos. Não tem como você granjear coisas grandes sem antes você passar pelas pequenas. Não se pula de um primeiro degrau de uma escada para o quarto, para o terceiro. Se você for fazer isso, você vai cair. Se a gente for querer tomar caminhos fáceis na nossa vida espiritual, você vai cair, nós vamos cair. Porque a gente precisa passar por etapas, pois as etapas, elas servem de preparação de caráter. Forjar o nosso caráter. E nessas etapas nós vamos descobrir quem somos, quem é nós na presença do Senhor. Quem de fato nós somos diante de Jesus Cristo. A gente vai descobrir nas etapas. E o discípulo passa 10 dias orando. Eles passam 40 dias aqui em Atos capítulo 1, Jesus ensinando. Marcelo, eles passaram 40 dias fazendo o quê? Jesus ensinando, dando mais mandamento pelo Espírito Santo. Está em Atos capítulo 1. 40 dias Jesus ensinando mais doutrina. Doutrina na primeira experiência, doutrina na segunda, doutrina na terceira. Tome palavra, ensinamento, entendimento. O discípulo precisava se encher de palavra, precisava de se encher do conhecimento e se colocar ele em prática para poder cumprir-se a vontade do Senhor. Jesus ficou ensinando mais 40 dias. Depois ele subiu o assunto ao céu e falou, vai para Jerusalém, vai para o cenáculo. Até eu enviar a promessa, fica lá. A festa de Pentecoste, ela se cumpria 50 dias depois da festa das colheitas. 50 dias. Jesus passou 40 dias, o discípulo, faltou 10 dias para começar a festa. Então os discípulos passaram 10 dias clamando no cenáculo, orando, jejuando e esperando a promessa de Deus chegar. A promessa de Jesus, que era ser revestido de poder. Eles precisavam disso para poder fazer o quê, Marcelo? Testemunhar. Testemunhar pregando o evangelho. Testemunhar em sinais e maravilhas, dons espirituais. Sabe por que não tem tantos sinais no nosso meio hoje?
Sabe por que as almas são tão difíceis de se converterem? Porque a graça está pouca sobre nós. Porque em Atos nos capítulos de Atos, a partir do capítulo 1, principalmente do capítulo 2, você vai ver essa expressão sempre. Porque havia neles abundante graça, abundante fé, abundante graça. Ou seja, poder de Deus excessivo sobre a igreja. Pregava algo sobrenatural que acontecia. Profetizava, a coxa andava. Profetizava, paralítico se levantava. 13 mil almas, a primeira pregação de Pedro. Capítulo 2 de Atos. Capítulo 3, quase 5 mil almas. Por quê? Porque a Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos, versículo 4, olha só o que está escrito. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ainda no capítulo 4 de Atos, versículo 8, olha só o que está escrito. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos. Eles foram revestidos. O revestido ali é como se viesse uma armadura sobre eles. E essa armadura é o poder do Espírito Santo. Esse batismo aqui no contexto é o revestimento de grande autoridade de Deus. E nós devemos desejar buscar isso. Irmão, eu fico imaginando, tem dia que eu fico pensando, meu Deus, qual é o sentimento, qual é o que um homem cheio do teu Espírito Santo ele sente? Como esses homens foram cheios. Eu falo como esses homens foram cheios. Mas será a promessa é só para esse tempo? Não. A promessa é para mim, é para você. A promessa é para mim, é para você. A não ser que você não queira essa promessa, mas a promessa é para mim, é para você. Acredite nisso. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Eu vou até ler em outra versão. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Ele não mudou, ele é o mesmo. Então quem muda e quem está mudando somos nós. É nós que estamos mudando. É nós que estamos deixando de buscar como deveríamos buscar. É nós que estamos deixando de orar como deveríamos orar. Então